Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um curso Todos pela Construção, uma iniciativa ABCP, Et Soluções, SNIC, Construlig e Sebrae. Hoje a gente convida o engenheiro Lídio para falar de certificação no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Lídio é engenheiro de Fortificação e Construção pelo IME, presidente da Comissão de Materiais da Comat do Sinduscom Rio de Janeiro, membro da Comat CIBIC e Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas da CIBIC, com atuação de mais de 38 anos em diversas áreas de construção da engenharia civil. Nos últimos 25 anos, tem se dedicado à gestão da qualidade nas empresas construtoras. Lídio, muito obrigado por aceitar o convite. É com você. Tá bom, obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Vou fechar aqui a câmera para poder melhorar a apresentação. Bom, eu espero que hoje eu consiga, ir até o final da apresentação. Da outra vez houve um problema, mas acredito que hoje tudo vai funcionar perfeitamente. Bom, então, mais uma vez, obrigado por estarem assistindo essa apresentação. Bom, a ideia é falar sobre a importância para as consultoras da certificação no PBQPH. Como eu comentei da outra vez, alguns provavelmente ouviram, não se trata de uma demonstração, não tem um rigor matemático para chegarmos ao final e termos algo demonstrado, mas, na verdade, é uma tentativa de convencimento, mostrar, apresentar a importância para as consultoras de serem certificadas. Então, vamos dar início à nossa apresentação, à nossa conversa aqui. Bom, qual é o objetivo? O objetivo da apresentação em si é avaliar a importância para as consultoras da certificação. E o propósito do SIAC é avaliar a conformidade de sistema de gestão da qualidade de empresas de serviço e obras da construção civil, das consultoras. Então, na verdade, o objetivo meu hoje é apresentar qual a importância para as construtoras de possuírem um sistema de gestão da qualidade em conformidade com o regimento do SIAC. SIAC, como está apresentado aí, é um sistema de avaliação de conformidade de empresa, de serviços e obras da construção civil do PBQPH. Então, esse é o objetivo. Bom, o PBQPH ele é estruturado basicamente em 3 sistemas. O SIAC, que é o que nós trataremos hoje, da certificação, ele, atualmente, só existe no SIAC a parte ligada à execução de obras, que é voltado às construtoras, é o sistema mais antigo do PBQPH, um dos primeiros a serem implementados. A parte de projetos, gerenciamento e serviços especializados, isso não foi implementado ainda no PBQPH. Então, execução de obras é a única parte do SIAC que está em funcionamento. Bom, há um outro sistema, que é o Sistema de Qualificação de Materiais e Componentes e Sistemas Construtivos, que é o SIMAC. O SIMAC, diferentemente do SIAC, que é voltado para as consultoras e procura avaliar a conformidade de um sistema de gestão da qualidade, no sistema de materiais, o objetivo é avaliar a conformidade dos produtos com as normas técnicas. Então, SIAC, gestão da qualidade, SIMAC é conformidade com as normas técnicas. O sistema é dividido em alguns programas setoriais de qualidade, hoje são 23,
PSQs, para 23 materiais e componentes. Tá? E há um terceiro sistema, que é o mais novo dos três, que é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e Sistemas Convencionais, tá? Que a gente conhece por SINAT. Tá? O SINAT, inicialmente, ele era só voltado a produtos inovadores. Foi um sistema que foi criado para dar segurança à introdução de sistemas construtivos, ou componentes, ou materiais inovadores em obras no âmbito do PBQPH. Era uma forma, digamos assim, de afugentar os aventureiros. Tá? Então, haver segurança daquilo que está sendo colocado como inovador terá, de fato, o desempenho esperado. Então, durante muitos anos, o SINAT funcionou apenas com produtos inovadores. Quando surgiu a norma de desempenho, resolveu-se estender esse sistema aos sistemas convencionais, os processos convencionais. E, no caso dos sistemas convencionais, o que se tem feito, né, é criar fichas de avaliação de desempenho. Né? São fichas, né, que caracterizam o desempenho dos sistemas convencionais. Tá? Eles não comprovam o desempenho de uma edificação, mas sim caracterizam qual o desempenho daqueles sistemas, servindo, portanto, né, de base de dados para os projetistas das edificações. Com essas informações, os projetistas podem ter mais segurança de que o que estão projetando tem o potencial de atender às normas técnicas, ou melhor, à norma de desempenho, focada na norma de desempenho. Então, quem atua na área da norma de desempenho, ou projetando, ou acompanhando, é importante que entre no site do PBQPH e descubra quais são as fichas que já foram desenvolvidas até o momento, tá certo? Então, SIAC, voltado para as construtoras, SIMAC, para os fabricantes de materiais e componentes, conformidade com as normas técnicas, e SINAT, voltado para produtos inovadores e sistemas convencionais. Ok? Vamos em frente. Bom, qual é a referência normativa para a certificação? Os documentos são esses que estão apresentados aí na tela. É o regimento geral, o regimento específico, o referencial normativo e os requisitos complementares. O referencial normativo, ele é, de fato, o que é auditado pelos organismos certificadores. E também os requisitos complementares. O referencial normativo, né, é uma junção, uma união dos requisitos que existem na norma ISO 9001, 2015, com alguns requisitos específicos. Né? E o requisito complementar define uma série de materiais, serviços que devem ser controlados e quantidade de materiais que devem ser controlados para obras de edificações, obras de saneamento e obras de viárias e obras de arte especiais. Sobre a certificação, eu vou passar porque, se houver tempo, volto a ele. Mas, de qualquer maneira, o que vai ser dito sobre certificação aqui, seria dito, vai ser dito mais adiante. Eu acho que o importante é agora, o objetivo não é falar sobre o PBQPH, tá? Nem sobre o processo de certificação. O objetivo é falar da importância para as construtoras desta certificação. Então, agora, a gente vai começar a tratar desse assunto. Bom, primeiro eu vou fazer uma avaliação daquilo que eu considero que são aspectos positivos da certificação, mas de caráter geral. Bom, como primeiro aspecto positivo,
na verdade é quase uma obrigação, é executar obras financiadas pela Caixa e Banco do Brasil. Na verdade, como está dito aí, é uma exigência desse financiamento, né? Então, as construtoras, para poderem executar obras com esse financiamento, com esses financiamentos, têm que ser certificadas no SEAC, né? A Caixa Econômica, né, ela digamos assim, parceira do PBQPH desde a primeira hora, né? Ela firmou vários acordos setoriais lá no início do ano 2000, dos anos 2000, e vem cumprindo a sua parte no acordo, tá? É a Caixa que tem, de fato, feito o programa andar, porque ela exige das construtoras, vem exigindo, sempre exigiu essa certificação. Então, como uma primeira vantagem, digamos assim, para o construtor é poder executar obras financiadas pela Caixa e pelo Banco do Brasil, tá? Outra vantagem é uma diferenciação das empresas que atuam na área imobiliária, né? Que é um mercado cada vez mais competitivo, né? Então, eu sempre dou um exemplo que eu vivi recentemente, presenciei uma situação de uma empresa pequena que está construindo e está tentando vender o seu empreendimento, as suas unidades, né? E tem um stand de venda. É uma empresa, não é uma empresa muito conhecida, é uma empresa pequena. E uma coisa que eu reparei é que as pessoas, quando entram no stand, não conhecem a empresa. Mas se tivesse lá na parede do stand uma cópia do certificado que a empresa possui, tá? Ela tem um certificado de conformidade com o regimento do SEAC e também em conformidade com a norma ISO, né? Porque hoje, desde julho de 2018, voltou à condição inicial. Quem se certifica no SEAC tem a certificação de conformidade com a ISO. Então, alguém que entra no stand sem conhecer a empresa e vê aquele certificado e reconhece aquele certificado, né, já tem uma ideia um pouco diferente de quem está construindo, né? Então, isso é importante, porque já é uma diferença em relação às outras construtoras que estão construindo próximo, se essas não tiverem certificação. Mas, não sei por que razão, às vezes eu observo que a certificação é quase um segredo. Pouco se divulga, mas tem que se divulgar, né? É para isso que a certificação também serve. Bom, o terceiro ponto que eu coloquei é a isonomia competitiva entre as empresas que atuam no segmento de obras públicas. Só que isso está há alguns anos desativado, né? Logo no início do PBQPH, houve uma série de iniciativas, principalmente nos estados que aderiram ao PBQPH, e as obras públicas exigiam uma certificação equivalente ao do PBQPH, né? Mas isso acabou. Infelizmente, não vingou. É possível que isso volte. É bom que volte, mas hoje não há. Então, hoje não há. Ser certificado não tem esta importância para as empresas, mas já teve e eu espero que volte a ter, né? Tornar a competição igual entre essas empresas que participam de concorrências de obras públicas. Uma outra questão, né, um aspecto positivo, é a melhoria da organização da construtora, com reflexos evidentes no controle da sua documentação. Aqueles que conhecem a norma ISO, né, certamente devem, ao ler a norma, viram lá que a todo momento está escrito: a organização deve. Então, o mínimo que se espera de uma construtora certificada é que ela tenha organização. Ela, de fato, seja uma organização,
Tá? Isso acontece, tá? É perceptível. A questão documental é mais fácil de ver. Os documentos ficam organizados. Mas você entra no canteiro, você vê os materiais melhor armazenados, né? O canteiro melhor planejado. Isso é consequência da certificação, porque há requisitos que exigem o controle de documento, que exigem o armazenamento correto dos materiais, que exigem o planejamento dos canteiros. Outra é consolidação de boas práticas de gestão, tá? Porque a norma é uma norma de gestão. Norma de gestão é uma norma que traz boas práticas de gestão, práticas já largamente experimentadas e que comprovadamente trazem melhorias, têm resultados satisfatórios, porque senão não entrariam numa norma. Tá? Então, a norma é um caminho seguro. No caso, numa norma de gestão da qualidade, segui-la é trilhar um caminho seguro para ter uma gestão da qualidade eficaz nas empresas. Bom, ainda sobre o aspecto geral, definição inequívoca de responsabilidades. Isso é outra coisa que a gente percebe claramente numa empresa certificada. Essa questão da definição clara de responsabilidades. Né? A gente sente isto principalmente quando alguém deixa a empresa e é substituído por outro. Por quê? Porque quem entra sabe exatamente quais são as responsabilidades daquela função que ele estará exercendo. Então, uma obra, né, por exemplo, tem lá o seu almoxarife, e por um acaso o almoxarife sai da obra, é substituído, o que ocupa o seu lugar, ele fica sabendo, porque isso está bem definido e de forma inequívoca, quais são as responsabilidades dele em relação à gestão da qualidade. Tá? Então, as trocas, as substituições, elas ficam menos traumáticas quando as responsabilidades são bem definidas. Bom, a outro aspecto positivo é a melhoria da percepção de clientes, né, do grau de que suas necessidades e expectativas foram atendidas. Ou seja, melhoria da satisfação do cliente, que é a essência da qualidade. Né? Satisfação do cliente é a essência da qualidade. Então, empresas certificadas, né, percebem, né, que há, sim, uma melhoria na satisfação dos clientes. Até porque ela é obrigada a medir essa satisfação e acompanhar e avaliar se ela está melhorando. Tá? Outra questão, outro aspecto positivo é melhoria da produtividade, sem comprometer a qualidade. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que quando a gente fala PBQPH, no primeiro momento, todos pensam no Q de qualidade, mas existe um P de produtividade. Tá? O programa não é só pensando na qualidade, também na qualidade e produtividade. Certo? Então, um sistema de gestão da qualidade, em conformidade com o referencial do SIAC, ele permite, se bem aplicado, se aplicado corretamente, que as empresas façam o certo da primeira vez. E quem faz certo da primeira vez não compromete prazo nem custo. Né? Então, a ideia não é qualidade a qualquer prazo, a qualquer custo. Não, é qualidade dentro dos custos orçados e dentro dos prazos combinados. Né? Bom, a outra aspecto positivo, também de caráter geral, é a não convivência com os mesmos problemas.
e não conformidades, né? Devido à implantação de ações corretivas, que são obrigatórias quando não conformidades são identificadas, né? A ação corretiva ela é um dos pilares da melhoria contínua. Então, não se pode ter problemas? Pode. Claro, problemas sempre existem, né? O que não se pode é ter sempre os mesmos problemas. Se você tem sempre os mesmos problemas, o seu sistema de gestão da qualidade não está funcionando corretamente. Isso não ocorre nas empresas certificadas, né? Ou pelo menos não deve ocorrer. Se vai ter problemas, que sejam novos. Os antigos não podem se repetir. Então, se você não repete os problemas, você está sempre melhorando. E também, uma coisa que é importante, principalmente nos últimos tempos, onde a questão de incorporação de inovações tecnológicas nas obras, nas empresas, né? Uma empresa certificada, ela tem um ambiente mais apropriado para receber esse tipo de incorporação. Então, quem pretende implementar inovações na sua empresa, né, ter um sistema de gestão da qualidade certificado facilita sobremaneira. Não é a condição única necessária, mas ajuda bastante. Tá? Não é suficiente, melhor dizendo, mas ela contribui bastante, ajuda bastante nesse intuito da empresa. Bom, saindo do caráter geral, e vocês me dando um segundinho só para eu beber um pouquinho de água. Vamos tratar agora do que eu classifiquei, apenas por questões didáticas, né, daquilo que são os aspectos positivos mais específicos. O que eu pretendo é pegar alguns requisitos da norma que devem ser atendidos pelas empresas certificadas, e são, porque senão elas não seriam certificadas, e tentar entender qual a importância deles serem atendidos. Todos os requisitos da norma de gestão têm um propósito, e o propósito não é a certificação, o propósito é a gestão da qualidade eficaz das construtoras. Então, todo requisito, quando atendido, né, que existe lá, ele tem um propósito. E é isso que eu quero discutir agora um pouco. Apresentar a vocês, melhor dizendo, né? Tá? Então, um dos requisitos, talvez o mais conhecido, né, é a obrigatoriedade de possuir procedimentos documentados para executar, monitorar e inspecionar os serviços de obra, que afetam a qualidade da obra. E considerem as normas técnicas. Tem que considerar as normas técnicas. Né? Então, procedimentos têm que ser conforme as normas técnicas. Não é um desejo da construtora, é uma obrigação. Tá? Não pode haver um procedimento que contrarie alguma norma técnica. Tá? Ela tem que ser considerada. Bom, mas vamos lá. O requisito é esse, é atendido. Mas qual é o benefício que atender a esse requisito traz às construtoras? Vejamos. Padronização dos procedimentos da empresa e a consequente repetibilidade dos resultados. Sim, se você padroniza os procedimentos, você faz sempre da mesma forma e os resultados são sempre os mesmos. Isso é bom. Se você faz as coisas corretas e padronizou, você vai ter sempre bons resultados. Eu costumo ouvir, já ouvi várias vezes, dos detratores dos sistemas de gestão da qualidade, da certificação, que a empresa certificada é aquela que faz a mesma porcaria sempre. Tá? Mas, toda vez que eu ouvi isso, foi dito por alguém que eu sabia que nada conhecia de sistema de gestão da qualidade e muito menos de certificação. É uma frase de efeito, e como todas as frases de efeito,
só tem aparência, mas não tem efetividade. Tá? Então, é engraçado ouvir, às vezes, mas não tem coerência com a realidade. Tá? O que se quer é fazer sempre a mesma coisa igual, e fazer com qualidade sempre igual. Tá certo? Bom, o processo executivo mais bem controlado, né, os processos da empresa, por quê? Porque você passa a monitorar, inspecionar os serviços de forma sistemática, não é mais improvisado. Tá? Então, tem um planejamento para inspecionar, para monitorar. Né? Esse monitoramento tem que ser frequente. Tá? A frequência, quem define é a construtora, mas tem que haver um controle frequente. Tá? Então, empresas que não têm um sistema de gestão da qualidade, não são certificados, essa questão é muito improvisada. Tá? Com a certificação, isso fica bem mais controlado. Tá? Outra coisa, um aspecto importante, é a preservação e disponibilização do conhecimento organizacional. Conhecimento organizacional é um item da norma. Tá? Nova, recente, entrou recentemente, na última revisão do regimento, veio da versão 2015 da ISO 9001. Conhecimento da organização. Isso é importante, preservar e disponibilizar para as pessoas. Então, o procedimento, ele se presta a isso, a preservar o conhecimento. Tá? As pessoas não podem ir embora de uma empresa e levar parte do conhecimento da empresa com elas. Isso tem que ser preservado. E ter procedimentos documentados ajuda muito. E disponibilizar este conhecimento, tá? Para as pessoas. Em particular, das obras. Né? Eu tenho participado da revisão da norma de execução de estruturas de concreto, e outro dia nós estamos discutindo a questão do tratamento das juntas de concretagem não previstas. Tá? Então, isso acontece às vezes, você está concretando e há necessidade de interromper a concretagem, uma razão qualquer. É preciso saber previamente qual o procedimento que deve ser adotado quando se interrompe uma concretagem, como se trata essa junta. Isso está definido na norma, isso tem que estar definido no procedimento da empresa. Né? As pessoas têm que saber o que fazer, isso tem que ser do conhecimento da empresa, tem que saber o que fazer quando isso acontecer. Né? A gente conversou bastante lá na comissão de estudo, aí chegamos à conclusão, o que pode ser inesperado é a paralisação, a interrupção. Agora, o que não pode ser inesperado é a maneira de tratar. Então, a gente não pode depender do conhecimento do engenheiro daquela obra, do conhecimento do mestre daquela obra, para fazer o tratamento adequado. Às vezes, eles não conhecem parcialmente. Então, não pode haver conhecimento das pessoas. Claro que elas ajudam e somam, mas tem que ter um conhecimento da empresa. E aonde é que fica o conhecimento da empresa? Boa parte deles, pelo menos a parte de execução de obra, nos procedimentos documentados. Tá? Então, há uma importância muito grande nesse aspecto. Tá? Outra coisa, a maior facilidade para incorporar a melhoria nesse processo. Tá? O que acontece no nosso dia a dia? A gente anda pelas obras da empresa e vê boas ideias. As pessoas têm criatividade, propõem boas soluções. A gente olha em outras empresas e vê boas ideias, boas soluções. E como é que a gente consegue incorporar isso à empresa? É difícil você fazer isso na base do boca a boca. Aí, obra, olha, eu vi naquela obra fazer isso. Não. Tendo um procedimento, você revisa o procedimento, incorpora na revisão aquela ideia que vocês julgaram boa, e esse procedimento vai para o engenheiro da obra, o arquiteto, que é o responsável lá pela obra. E esses profissionais, eles
leem o procedimento, interpretam e vão colocar em prática, né? Porque essas são competências que se espera de um engenheiro, de um arquiteto. Ler um documento técnico, interpretá-lo e pô-lo em prática. Então, facilita ter procedimentos documentados, facilita você incorporar melhorias nos processos. É um meio de comunicação interna, né? O exemplo anterior já corrobora com esse aspecto de que é um meio de comunicação interna, e o atendimento às normas técnicas, né? Ele facilita. Por quê? Porque você tem que considerar as normas técnicas na elaboração desses procedimentos. Você tem que ir lá na norma, se existir norma, é óbvio, né? Estou falando, se existir norma para aquele serviço, você tem que ir lá e pensar da norma aquilo que tem que ser feito na obra. Não é para ficar andando com as normas debaixo do braço e mais o procedimento da empresa. Não. O que está na norma tem que ir para o procedimento da empresa, tem que se incorporar ao conhecimento da empresa. Agora, com isso é preciso controlar as normas, se elas forem revisadas. Ah, isso dá trabalho? Sim, dá trabalho. Mas o meu propósito aqui não é dizer que não dá trabalho, é dizer que é importante ter certificação da qualidade. Tá certo? Bom, vamos em frente. Em frente porque o tempo está passando. Próximo é raciocínio muito parecido, mas em relação a monitoramento e inspecionamento dos materiais e componentes controlados. Tem que ter procedimento documentado, né? Para isso, para como inspeciona, como armazena, se possível, né? Como especificar. Se possível, não, tem que ter. Como a gente pede, solicita um material, como especifica aquele material. E qual é a vantagem de atender esse requisito? Ah, é ser certificado? Não. Certificado é uma consequência. A vantagem para a empresa é, primeiro, que eu enxergo, né? Tenho visto isso. Eliminação dos casos de aquisição equivocadas de materiais e componentes devido à deficiência nas suas especificações. Ora, se você, qualquer um, que pede de forma incompleta um material, não especificou de forma completa esse material, e ele chega na obra, é certo que a especificação foi complementada no meio do caminho. Alguém especificou por você. Se você não pediu como deveria pedir, alguém complementou essa especificação. Ou foi o próprio comprador da empresa, ou, muitas vezes, não é raro, eu diria que até é frequente quando isso acontece, é o próprio fornecedor. Tá certo? Então, esse é um problema que a gente tem. Especifica de forma incompleta, né? E o material chega. Então, uma parte da especificação foi no meio do caminho. E pode ser que o que foi complementado à especificação não atenda ao que se quer. E aí você recebe o material sem, não vai poder usar, né? Perde-se muito tempo, por exemplo, no processo de aquisição, com informações incompletas, obriga o comprador a retornar à obra, né, ligar para a obra, se comunicar com a obra para pedir a complementação, né? Ele vai comprar e o fornecedor pergunta, vem cá, é azul ou amarelo? Eu não sei, o engenheiro não especificou, aí tem que perguntar a ele. Tudo isso é perda de tempo, é perda de produtividade, tá certo? E pode, eu repito, não especificou, o material chegou, né? É o caso concreto. Concreto, né, é um dos materiais mais conhecidos, se não o mais conhecido da obra, e por incrível que pareça, né, porque a gente observa, até hoje, no ano 2020, daqui a pouco a gente entra na terceira década do século XXI, e as construtoras ainda não sabem pedir concreto, não especificam corretamente. Mas a concreteira se ocupa de complementar essa especificação, né? Então,
quando alguém não pede corretamente, corre o risco de receber o que não precisa. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é garantia da aplicação dos materiais especificados. Bom, se eu faço um monitoramento, inspeciono, eu garanto isso, que é o material que eu especifiquei. Preservação de materiais enquanto estão armazenados na obra. Isso é uma coisa importante para a construtora. O material foi inspecionado quando chegou e estava bom. Ele tem que permanecer bom até a hora do uso. Né? Então, para isso, tem que estar armazenado corretamente. O armazenamento correto também evita perdas desse material, desperdício de material. Então, como as empresas são obrigadas a ter um procedimento de armazenamento, e normalmente as empresas buscam esses procedimentos em documentos técnicos, nas normas, né, eles passam a diminuir a ocorrência desses problemas nas suas obras. Bom, atendimento às normas técnicas, no caso dos materiais, isso é importante também. E por quê? Porque, no caso específico de materiais e componentes, as normas técnicas são parte integrante da relação fornecedor-comprador. Lá você encontra uma série de regras pré-estabelecidas que devem ser cumpridas ou pelo fornecedor ou pelo comprador. Tá? Então, lá está definido na norma. Lá não está definido qual é o preço, qual é o prazo que vai entregar, mas tem as características técnicas do produto estão lá definidas. Certo? É na norma que você encontra, por exemplo, né, a definição de que se o concreto chegar na obra com a consistência abaixo do limite inferior da faixa em que ele foi especificado, traduzindo, o slump estiver abaixo do especificado, falar, embora não corretamente, mas mais simples, a norma diz, não pode, ou melhor, você pode não aceitar esse concreto, você pode devolver. E diz mais, não pode botar água para aumentar o slump. Não pode, está escrito lá, não pode. Não pode. O que acontece se você colocar água? Está escrito na norma. Você isenta o fornecedor de qualquer responsabilidade sobre a qualidade daquilo que ele entrega. Então, essas regras estão lá, estão valendo. Vale para a relação comercial. A não ser que você, em comum acordo com o fornecedor, altere essas regras. Pode alterar as regras que estão previstas na norma? Pode, desde que acordado entre as partes e não prejudicando os usuários, evidentemente, depois que vão utilizar aquilo que está sendo executado. Tá? Então, é importante conhecer as normas técnicas no caso da aquisição de materiais, na relação fornecedor-comprador. Bom, organização dos procedimentos da empresa, isso é a mesma coisa. Preservação do conhecimento, meio de comunicação, é a mesma vantagem que existe para o caso dos procedimentos de serviços controlados. Bom, o que mais? Aspectos positivos ainda. Plano de controle tecnológico. Tá? Realização de ensaios de materiais e serviços controlados. Isso passou a ser exigido já há algum tempo, antes da última revisão. Na última revisão, o plano de controle foi estendido para todo tipo de obra. Anteriormente era só obras de edificações, agora qualquer obra. A ideia é assim, primeira coisa, só existe controle tecnológico se houver norma daquele serviço, daquele material. E se na norma prevê ensaio. Isso é óbvio. Né? Então, não é para inventar controle tecnológico. Controle tecnológico está definido em alguma norma. Tá? E é esse que tem que ser feito. A ideia é fazer a construtora realizar ensaios? Não se quer que a construtora realize ensaios. Não é? Se quer que faça o controle. Mas como fazer o controle se não for pela construtora? Dessa maneira, qualificando fornecedores de materiais e componentes certificados,
Aí você não precisa fazer controle tecnológico, porque alguém já faz por você. Ou então, né, contratar de fornecedores que apresentem para cada lote que entregue os resultados dos ensaios por eles realizados. Tá? Então, ou você compra certificado, ou então o fornecedor lhe entrega o lote com os ensaios referentes àquele lote. Quando isso não for possível, aí provavelmente a consultora terá que fazer um ensaio. Um material que tão cedo não deixará de ser feito dessa forma é o concreto, que a gente já tem o hábito, já tem o procedimento, né? Já é comum, natural, controlar tecnologicamente o concreto. Mas a ideia não é de fazer da construtora um laboratório de ensaios, não. O controle tecnológico pode ser feito fora da obra, por terceiros. Então, material certificado é importante. Aqueles PSQs que a gente falou lá no início, do sistema de materiais lá do PBQPH, são fundamentais para isso. Né? Antes, poucos davam importância para eles, poucas consultoras. Hoje, as consultoras, muitas, cobram a existência de maior número de PSQs. Para quê? Para que tenha material certificado e não, ele seja dispensado de fazer ensaios. Bom, então mais. A comprovação. Você faz ensaios nos materiais, você consegue comprovar o desempenho desses materiais e componentes adquiridos. Né? Maior interlocução técnica com os fornecedores. Né? Não é só uma interlocução comercial. Quanto custa, quando vai entregar. Não. A necessidade do controle tecnológico leva a uma discussão mais técnica sobre os materiais, junto aos seus fornecedores. E a redução de problemas pós-ocupação em relação a materiais que não tinham o desempenho esperado. Bom, vamos em frente. Outra questão. Inspeção das características finais da obra. Toda empresa certificada deve ter um procedimento documentado e para inspecionar as características finais da obra antes da sua entrega. Qual o benefício? São aí os dois. Confirmação da conformidade da obra com as especificações de projeto e a necessidade do cliente e minimização dos problemas observados pelo cliente quando das vistorias de entrega. Quando a CEBIC elaborou, há algum tempo atrás, um guia de boas práticas para entrega de empreendimentos, desde a sua concepção até a entrega das chaves, né, discutiu-se muito, né, como melhorar esse processo de entrega. E uma das coisas que chamou-se bastante atenção é o seguinte, era a falta, às vezes, a ausência dessa inspeção ou uma inspeção mal feita. Né? No caso das consultoras certificadas, não pode haver ausência da inspeção, porque ela é cobrada dessa inspeção final. Então, muitos problemas que ocorrem na hora da entrega poderiam ser evitados se houvesse uma inspeção final. Né? É claro que alguém sempre fala que o cliente está cada vez mais exigente, mas ele tem direito, né? Até porque ele está pagando, ele é o dono, ele tem direito a inspecionar. Mas o que a gente fala é o seguinte, é que são coisas visíveis que não podem ser identificadas na hora da entrega do empreendimento. Né? Então, deixar para que os problemas que são observados sejam aqueles muito particulares, mas aquilo que é visível compromete muito a imagem da empresa, né, entregar algo quebrado, algo que não está funcionando e que poderia ter sido identificado se houvesse uma inspeção final anterior. Ou, havendo uma inspeção final, que essa inspeção tenha sido bem feita. Tá? Então, isso é uma vantagem. Tá? Então, atender esse requisito não é só cumprir uma exigência da norma. Não, é trazer para si um benefício. Bom, o que mais? Eu falei que todo item da norma, todo requisito, sempre tem um propósito. Tá? O único que não tinha um propósito
era o que tratava de indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade no canteiro de obras. Aqueles que acompanham, estão por dentro do regimento, sabia que era uma coisa estranha. Para que serve esse indicador? Não sei, apropria. Apropria, tem que apropriar. Agora não, houve uma mudança e agora a coerência. Por quê? Passou a ser exigido na política um comprometimento da empresa com sustentabilidade. E como está na política, tem que ter objetivos da qualidade. E esses objetivos da qualidade, minimamente, tem que ser conservação de água, eficiência energética e redução de geração de resíduos. Então, é obrigado isso hoje. E aí passa a ter sentido aquele indicador, porque o indicador é justamente para verificar se os objetivos estão sendo atingidos. Tá? Então, agora tem cabeça, tronco e membros. Antigamente só tinha os membros, que eram os indicadores. Tá? Então, esse problema que existia está corrigido. Outra coisa é a obrigatoriedade de elaborar um plano de gestão de resíduos da construção civil e definir os destinos adequados para os resíduos líquidos. Essa exigência que está, que em alguns lugares, em algumas situações, não é obrigado o PGR-CC, mas agora é. A empresa certificada tem que ter. Tá? Isso ajuda a cumprir a legislação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga que o gerador tenha um plano de gerenciamento de resíduos. Tá? Então, esse assunto, ele trouxe, de uma forma melhor estruturada e mais coerente, o conceito de sustentabilidade ambiental para as construtoras no canteiro de obras. A gente está falando de sustentabilidade durante a execução da obra. Não é aqueles conceitos de sustentabilidade incorporados ao produto, como aproveitamento de água de chuva, reuso das águas cinzas das edificações, não. É durante a obra. Né? O que fazer para conservar a água, para ser mais eficiente o uso da energia elétrica e reduzir... Quanto tempo? Bom, estou sendo avisado aqui que preciso acelerar. Então, por favor, não façam mais perguntas. Bom, o projeto de canteiro. Projeto canteiro. Antigamente, o projeto de canteiro era só um desenhozinho, pegava aquele projeto que atendia a parte de segurança do trabalho e estava resolvido. Não, agora não. Tem que ter um projeto que defina questões de logística e produção e área de vivência. Isso é ruim? Dá trabalho? Vai dar trabalho, sim, mas isso é fundamental para o planejamento da obra. Né? Planejamento da obra. Não dá. Né? A falta de planejamento, né, faz com que a gente tenha que improvisar. Né? Há interferência com outros serviços. Então, planejar o canteiro passou a ser uma exigência mais forte, sim, mas, em compensação, vai trazer bons resultados para a empresa. Avançando. Bom, questão da abordagem de risco. Digamos assim, a grande novidade. Grande novidade é a norma, mas não no dia a dia. Né? A gente já faz isso normalmente. A gente já tem essa preocupação. Só que faz de uma forma assim, aleatória, não faz de uma forma sistematizada. A gente já tinha ações preventivas, ações corretivas, que são ações que visam minimizar o risco da ocorrência. Tá? Então, a mentalidade de risco, ela precisa ser incorporada à empresa. E, quando incorporada, ela traz benefícios. Né? Porque você se antecipa, age para minimizar riscos, evitar. Tá? Agora, cuidado. Mentalidade de risco não é para virar neurose de risco. Tá? Mas é uma boa prática para as empresas. A norma orienta, né, que algumas ações podem ser evitar o risco, assumir o risco, pensar no resultado, que é o famoso quem não arrisca não petisca, eliminar a fonte, ajudar, mudar a probabilidade, compartilhar o risco. Há várias maneiras de você abordar, agir. Com certeza, a gente já fez alguma coisa disso no nosso dia a dia. Né? Eu sugiro, como exercício, vocês apliquem isso ao nosso dia atual, né? Ao que a gente está vivendo. Avaliem os riscos que estão atrás
das nossas ações diárias, dos nossos atos e condutas. E, por fim, né, eu ia falar de equipamento de medição, não é a coisa mais importante da construção civil. Da construção civil, equipamentos de medição. Né? Metrologia sempre foi uma ciência pouco conhecida pelos consultores. E é justificável, porque a gente trabalha com poucos equipamentos de medição, a trena é a mais comum, né? E, normalmente, as medições que a gente faz têm tolerâncias bastante confortáveis para uma trena de boa qualidade. Então, mas, de qualquer maneira, o fato de ter que atender esse requisito obrigou, de certa forma, as empresas a se preocuparem um pouquinho com essa ciência, que é muito comum em outras atividades, que é a questão da metrologia. Tá bom? Bom, eu encerro aqui. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido convencê-los de que a certificação não é apenas uma obrigação, mostrar para alguém que está conforme com a norma, mas também é um benefício para a empresa, quando a empresa segue conscientemente os requisitos, os seus próprios procedimentos. Então, espero que eu tenha conseguido esse intento de convencê-los. Bom, agora estou à disposição para uma pergunta. Obrigada, Lídio. Então, eu vou ligar a câmera aqui, porque tem que saber que sou eu que estou respondendo, se tiver pergunta, né? Não é meu... Isso. Não é meu sócio. Perguntas? Não há perguntas. Então, tem aqui 2 comentários, né? Que os programas de qualidade contribuem para a qualificação dos materiais. É importante exigir o atestado de qualificação dos fornecedores de materiais? Eu não entendi, perdão. É uma pergunta ou um comentário? É um comentário, tipo, da importância de exigir a qualificação dos fornecedores, o atestado. Sim, na verdade, o que a gente quer é o nosso desejo é que os produtos desses fornecedores, os fabricantes, sejam certificados, tenham uma certificação, ou seja, tenham um documento que comprove o atendimento dele às normas técnicas. Se não for um certificado, pode ser um laudo, um relatório de um ensaio referente àquele lote que ele está entregando. Também comprova a conformidade. É importante isso. Isso dá segurança para as consultoras, que estão colocando materiais que não darão problema para elas. E as empresas incorporadoras, elas podem se certificar também? Não. Não. A pergunta é só para eu responder sim ou não. Não está respondido. Agora falta a segunda pergunta, que é a segunda parte, que sempre é mais difícil, né? Por que não? O programa é voltado para as construtoras, quem executa obra. O que acontece, muitas vezes, é que nas construtoras há uma figura, né? Que a construtora é construtora incorporadora, ou, se preferirem, é incorporadora e construtora. Então, às vezes, isso não fica bem claro. Às vezes, a empresa incorporadora e construtora tem a mesma razão social. Tá? Então, isso fica mais difícil de diferenciar. Tá? Mas quando há dentro da própria organização, uma incorporadora que tem uma razão social e a construtora tem outra razão social, isso fica mais claro. Porque quem é certificado, quem tem que atender os requisitos é a parte que constrói, e não a parte que incorpora. Isso é importante porque, na hora de avaliar o atendimento à norma de desempenho, né, essa diferenciação é fundamental. Porque se a empresa é só construtora e não é incorporadora, ela não tem responsabilidade alguma sobre os projetos. Então, ela não tem que validar projeto para ver se ele atende a norma de desempenho. Tem apenas que cumprir as responsabilidades do construtor com relação à norma de desempenho. Tá? Então,
Mas o programa é para a construtora. Agora, eu repito, há no setor essa mistura, no mesmo ambiente, incorporadora e construtora. Então, parece que também é para incorporadora, mas não é, não. É apenas por esse caso, essa situação específica, né, de que são duas empresas em uma só. Ou melhor, é isso, duas empresas num ambiente só. Bom, mais alguma coisa? Tem aqui. Existe algum estudo que mostra a melhoria de qualidade das empresas certificadas? Pois uma empresa pode ser certificada apenas para conformidade de contratação, mas não segue os procedimentos. Não, mas peraí. Olha só, aí é uma contradição. Uma contradição, porque você só é certificado se comprovar que segue os procedimentos. Sem essa evidência, não há certificação. Tá? Talvez quem perguntou sabe que, às vezes, há algumas falhas, né? Mas, conceitualmente, uma empresa certificada foi aquela que evidenciou a prática dos procedimentos que ela diz que tem. Tá certo? Agora, o estudo, né, assim, de cabeça, eu não me recordo, mas o melhor estudo que deve ser feito é na própria empresa. A própria empresa é que deve se preocupar de avaliar. Será que todo esse esforço está servindo para quê? Só para eu ter um diploma? Só para eu permitir que eu faça uma obra financiada pela Caixa? Ou isso está realmente trazendo melhorias? Um dos objetivos, um dos requisitos da norma é você ter objetivos da qualidade. E você tem que medir se esses objetivos estão sendo atingidos. Né? Então, a empresa ela já é, digamos assim, levada a avaliar se ela está melhorando, se ela está atingindo seus objetivos. Mas eu acho que essa deve ser uma preocupação individual. Primeiro, tá? O dono de uma empresa, o empresário, né, o responsável lá para a empresa, isso deve ser uma preocupação dele. Eu estou investindo. Sim, e o retorno? E o que isso está trazendo para mim? Está melhorando? O que eu tentei fazer aqui não tem nada, como eu disse, de científico, de rigor matemático, de demonstração. Foi apenas colocando algumas situações que a gente é observando, né, raciocinando, avaliando, a gente se convence de que não, é importante. Agora, para você demonstrar isso de uma forma mais cabal, você precisa estabelecer indicadores, você precisa medir. A gente só conhece as coisas que mede. Então, está melhorando? Então tem que medir. Se não medir, vai ficar... Tem um comentário exatamente disso, assim, que alguém comenta aqui que realmente a empresa era uma antes do programa e depois é outra. Então, melhorou muito a qualidade. Sim, é perceptível. Né? As pessoas que têm um pouquinho de boa vontade, elas conseguem ver isso. Percebe? Quem conheceu antes. Né? Era aquela história que a gente vê de vez em quando, né? Aqueles quadrinhos. Uma fotografia antes, uma fotografia depois. Né? Dá para perceber. Visualmente dá para perceber. Né? Visualmente dá para perceber. Agora, não é só o aspecto, né? Não é só o visual. O empresário quer saber se realmente está melhorando. Né? E melhorar para ele significa atender o cliente e não aumentar custo e não aumentar prazo, de uma maneira geral. Agora, para finalizar aqui, que a gente já está com o horário estourado, você quer deixar mais algum recado? Eu já agradeço a sua participação aí. O e-mail do LID foi fornecido, né? Qualquer pergunta aí pode mandar também pelo todosdaconstrução@etos.soluções.com. Então, eu já te agradeço e a gente faz o encerramento aí com o teu recado final. Obrigada. Olha, é melhor você não abrir um espaço para eu dar um recado final, senão eu vou pegar mais 20 minutos. É mais uma hora.
Ricardo, eu estou sempre à disposição, é o que você falou, e que alguém quiser conversar com um pouco mais pormenores, né? Me fala o seu e-mail para digitar aqui para o pessoal, por favor. Tá. É Lídio, um Y, Lídio Bandeira, @terra.com.br. Tá? Eu estou sempre à disposição. Como eu lido com esse assunto há muitos anos, gosto dele. Então, estou sempre disposto a conversar sobre ele. Minto para quem quer que seja. Sempre disposto a mentir. Ok? Tá bom, então. Obrigada pela sua participação aí. A gente vai finalizar. Obrigada a todos os participantes por mais um curso. Em nome da ABCP, da Et Soluções e SNIC, Construlig e Sebrae, agradeço a participação e até o nosso próximo curso às 11 horas. Obrigada, bom dia. Bom dia. Fechar aqui.